Gente de Deus, graça e paz. Eu queria hoje refletir como vencer a insatisfação. Eu creio que Deus tem nos dado vitórias sobre os pecados da carne, né? A obra de Cristo é para a gente vencer o pecado. Se a Bíblia diz assim, considere morto para o pecado. É isso que a Bíblia diz. Agora, por que a gente tem uma alma tão insaciável? Hoje as coisas chegam muito rápido a todos nós. Ao nosso redor há muito convite, muita proposta, o mercado em si, o comércio em si. E as informações também, acelera demais. E eu queria então, baseado no Salmo 107, verso 9, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Será que o rico ele é uma pessoa realizada, satisfeita? Ele tem tudo na mão, tem o dinheiro, tem a prata, tem o ouro, tem o produto. Será que o pobre que mora numa casa simples talvez, ou paga aluguel, tem um serviço pesado e pode ser feliz? E o rico que tem a abundância das coisas não é feliz? Ou é feliz pela abundância das coisas? Então, pensando nesse tema, né, como vencer a nossa insatisfação. Então, um texto aqui na Bíblia também de Provérbios, deixa eu achar ele. Então, eu queria pensar hoje que, pelo menos é a minha necessidade, né? Eu luto diariamente com essa situação. Como ter um coração contente? Aí eu estou me lembrando do apóstolo Paulo que ele diz: eu aprendi a ser saciado, ser contente. Eu aprendi a estar contente em todas as coisas. Eu sei ter abundância e eu sei ter necessidade. Às vezes as coisas não saem do nosso jeito, a gente já empina a carroça, né? Mas nós vamos dar graça do Pai, do Evangelho de Jesus, para experimentar o pão da vida, experimentar a água da vida, experimentar Cristo Jesus, porque Jesus disse que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E nós vamos entender que uma das causas que nos traz tanta inquietação, tanta ansiedade, tanta insatisfação, é focar o coração, focar o tempo em coisas supérfluas, banais, que a vez de ajudar atrapalha. E aí, Provérbios 27, 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, há uma insatisfação intrínseca dentro do ser humano, na raiz humana, no interior humano, porque ele fica correndo para lá e para cá. Ele entra num exagero, ele entra num consumo, ele entra numa busca frenética, uma busca sem limites por coisas que ele mata, que ele abusa, que ele explora. Eu creio que nós temos que hoje confessar diante de Cristo este crucificado e ressurreto o nosso pecado de sermos uma geração tão consumista, tão insaciável, e que Deus continue tendo misericórdia de nós e mostrar para nós essa insatisfação. E a obra de Cristo é trocar esse coração insaciável por um coração que aprende a estar contente. Senhor, eu quero aprender a estar contente quando os desafios aparecem. E aqui esse Salmo 107, 9, ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. A insatisfação da alma humana, ela leva o cara a ser compulsivo. O homem, a mulher, leva as pessoas a buscarem coisas desnecessárias, que não vale a pena, que adoece, que enlouquece, que apodrece, que destrói.
Então, essa erva daninha da alma humana, chamada insatisfação ou insaciabilidade, é um elemento corrosivo para nós. E aí depois vai ter que tomar muito remédio. Então a gente precisa da graça de Deus nos reeducando para a gente ser mais leve. Porque segundo o Provérbios, né, que a gente falou, o inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. A pessoa só quer para ela, só pensa nela e aí ela não dá conta. E agora nós precisamos da graça de Deus para ter uma satisfação nele. Será que a gente entende que a obra de Cristo nos satisfaz? O perdão dele é perfeito e completo? E que Deus está no controle? Para que a gente possa caminhar nesse mundo. O mundo é instável, a política é instável. As pessoas são instáveis. E agora, diante daquilo que o marketing do mundo, do sistema, da mídia se apresenta, é muito agressivo. É muito agressivo. Sociedade líquida, né? Como diz o nosso grande escritor Zygmunt Bauman. Mas eu preciso entender o que está me gerando insatisfação. Ou melhor, o que me gera satisfação, gozo, contentamento. Então, no mundo moderno, no mundo de tecnologia, no mundo que tem, de uma certa forma, proporcionado acesso a muitos deleites, a muita coisa, mas que não é suficiente para cuidar da gente. E para isso o Evangelho de Cristo precisa fazer uma obra. O Espírito Santo tratar com a gente. Para a gente saber o nosso limite, saber o nosso lugar, saber usar e otimizar o tempo, usar e otimizar as finanças, porque a gente vai buscando coisa que não satisfaz. O Senhor me ensina a ser como o apóstolo Paulo, agradecido, celebrativo. Saber buscar as coisas, sim, mas de uma maneira comedida, de uma maneira coerente. Tem muita gente que está adoecendo porque entrou num percurso sem limites. Para onde você caminha? Tem gente que está destruindo a si mesmo e ao outro, e o cônjuge, e o filho, os filhos, e agora acaba negligenciando a vida com Deus. E na dependência e na busca do poder do Espírito Santo, para nos direcionar, nos guardar, para nós entendermos que há um Deus que sacia o sedento, que satisfaz o faminto. Eu lembro do jovem, o filho pródigo, né? Ele pegou o dinheiro do pai, ele estava faminto pela liberdade ou por libertinagem, melhor dizendo, né? Que ele queria viver do jeito dele. Ele pega a herança do pai, ele queria a herança do pai, e ele tem uma sede, uma busca pelas aventuras da vida. E a Bíblia diz que ele gasta tudo, vai se desembocar no chiqueiro, mas ele vai dizer, olha, eu pereço de fome. Ele tinha aparentemente tudo com o pai, não quis ficar com o pai, quis levar uma vida do jeito dele, gastou, se acabou. E uma vida sem Cristo, ela tira a gente do foco. Que o Senhor nos deu foco para a gente ser pessoas responsáveis no mundo, mas ser saciado pelo pão da vida e pela água da vida. Que Deus abençoe você para vencer a sua insatisfação do dia a dia. Porque quem de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Um grande abraço.